Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre o livro do Stephen Hawking, Breves Respostas para Grandes Questões, dando prosseguimento à quarta questão que ele levanta, é se podemos prever o futuro. Muito bem, desde os povos primitivos, os desastres naturais que aconteciam, um raio no céu, uma árvore caindo, isso era atributo da vontade de deuses, era assim que era entendido. E a partir disso se fazia um pacto com os ditos deuses para um destino melhor. Então se faziam oferendas, se levavam alimentos, muitos rituais foram criados para agradar os tais deuses. À medida que o tempo passa, observa-se que a natureza ela tem uma regularidade no fenômeno. Então, se há uma regularidade, há uma causa. E desses efeitos se pode extrair uma causa. E a partir disso se desenvolve vários ramos do conhecimento, dentro da filosofia, a física, que depois vai se desenvolver, a matemática, enfim, várias ciências, dentro da astronomia, que surge, o Newton com a matemática, que ele desenvolve a lei da gravitação, as próprias 3 leis de Newton, que recebe o nome dele, a óptica geométrica, mas tudo como partículas. Tudo que era formado se pensava em termos de átomos, unidades indivisíveis. Aí vem o determinismo científico do Laplace, até tem uma história interessante, o Laplace leva os seus estudos ao Napoleão, e ele diz, bom, está tudo muito bem, Laplace, mas onde é que está Deus nessa história? E aí o Laplace diz que ele não precisou da hipótese para demonstrar a matemática dele. Então esse é os primeiros, o pioneirismo do determinismo científico, da capacidade de previsão, então, das estimativas, e se observa que as coisas surgem do caos, de uma pequena perturbação, e geram outros acontecimentos. Então, surge a frase que uma pequena perturbação pode provocar uma grande alteração em outro lugar. Então, de que as coisas, tudo que acontece aqui, onde a gente está, tem uma consequência em outro lugar, né? Então, uma teoria, essa é uma teoria, a teoria do caos, uma teoria filosófica, mas que tem também comprovações matemáticas sobre isso. E aí, em 1900, surge Planck, que vai dizer que a radiação ela é por pacotes, chamadas quantum, e que o Sol emite uma radiação muito maior que uma xícara de café. Então, a radiação do Sol, a gente pode perceber ela, se a gente ficar exposto ao Sol em determinados horários do dia, a gente vai perceber os efeitos dessa radiação. Mas a radiação que a xícara de café emite, a gente não percebe. Então, todos os corpos emitem radiação, principalmente no infravermelho, mas alguns são perceptíveis para nós, nossos sentidos, e nem mesmo os telescópios conseguem detectar o infravermelho, se ele não tiver um bom aparato, como o James Webb, que vai ser lançado daqui alguns anos, já era para ter sido lançado esse ano, mas foi brecado essa iniciativa, mas ele vai ir para o espaço e vai observar o que existe no universo pelas ondas infravermelhas. Então, espera-se aí que há 10, 20 anos nós tenhamos muitos recursos e materiais para estudar o universo, e expandir nosso entendimento. Então, o universo é feito por partículas elementares, e são como peões. Esses peões ficam girando, e a gente não se sabe bem onde é que ele está, com a velocidade dele, em virtude do princípio da incerteza de Heisenberg, que em 1927 propõe o que é exatidão. A posição e a velocidade das partículas não podem ser detectadas com a mesma exatidão. Então, ao jogar a luz para observar a partícula, a gente está emitindo o mínimo de um quantum. E isso já interfere na medição. Por isso essa imprecisão. Pelo determinismo do Laplace,
nós teríamos que saber todas as posições e velocidades da partícula. E nós sabemos isso. Não há como fazer isso. Por isso que não tem como saber o futuro. O futuro não tem como ter uma precisão exata do que vai acontecer. Então Einstein não gosta muito dessa teoria quântica, aceita os resultados, estuda, mas não aceita muito. Aí ele diz que Deus não joga dados por causa disso, por causa da sua inconformação com essa teoria que estava surgindo, não aceitava muito, mas ele admitia quando os resultados estavam certos, ele acatava. Então, porque a quântica ela lida com as partículas, né? Então existe uma função de onda, aquela onda do mar, sabe, que ela vem e tem a crista e desce de novo. Então essa onda que se estuda na quântica recebe nome de função de onda. Então nesse pico ali em cima é onde nós temos maior chance de encontrar a partícula. Então é uma nuvem de probabilidades, é um espaço de probabilidade de encontrar a partícula. Não existe um ponto específico que ela pode estar em toda aquela região da função de onda. E a função de onda dá para prever, essa sim, a qual o Schrödinger faz uma equação e propõe soluções então para esses átomos aí, como hélio e outros tantos átomos que não se entende muito bem, e mesmo assim é meio imprecisa. A equação de Schrödinger explica bem o átomo de hidrogênio e um pouco o átomo de hélio, mas os demais átomos também não há uma precisão tão grande em virtude dessa probabilidade das funções de onda dentro da mecânica quântica. Então a única forma de prever o futuro propondo uma hipótese que é dobrar o espaço-tempo. Isso se faria com a gravidade muito intensa, mas isso é uma hipótese que não foi comprovado, não tem nada comprovado até então.